Sejam bem-vindos ao Encontro Fraterno Alta de Souza, patrocinado pela Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Centro Espírita Meimei. Hoje nós vamos apresentar um dos mais lindos trabalhos da Seara Espírita, a Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Saudação aos caravaneiros. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre a obra terminada. Pois o Senhor lhes declarará: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossas rivalidades e vossas discórdias, para não danificar a obra. A Campanha de Fraternidade Alta de Souza tem por objetivo levar a sublimidade dos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita aos lares visitados. Agora, meus amigos, nós vamos falar da nossa querida mentora Alta de Souza. Nós vamos apresentar a biografia dela com a nossa querida Adriana. Bom, Alta de Souza nasceu em 12 de nove de 1876. Ela ficou órfã aos 3 anos, de mãe aos 4 de pai. Aos 7, 8 anos, ela já lia para as crianças pobres, velhos escravos e mulheres humildes do povo. Aos 10 anos, assistiu à morte de seu querido irmão Irineu pela explosão de um lampião. Aos 12 anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, onde recebeu primorosa educação de religiosas francesas. Aos 14 anos, iniciaram os sintomas da tuberculose que seriam a causa da sua morte. Aos 17 anos, suas primeiras poesias foram publicadas, em 20 de 6 de 1900. Foi publicada a primeira edição do seu livro também, o único livro, O Horto, com prefácio de Olavo Bilac, que foi muito elogiado pelos liberatos e pelo povo. Faleceu com apenas 24 anos, em 7 de 2 de 1901, em Natal, Rio Grande do Norte. Livre do corpo desgastado, irradiando luz própria, alçou o voo em direção à espiritualidade maior. Alta de Souza foi uma mulher simples, de alma pura, de fé ardente. Sofrida pelos golpes da vida, órfã muito cedo, foi acolhida por sua avó Dindinha. Não sucumbiu aos desalentos, lutando sempre em favor das crianças, dos pobres e oferecendo todo o seu amor. Seus poemas trazem um apelo à fé e à caridade. Agora vamos ver o vídeo da biografia de Alta de Souza. Vivi num tempo em que praticamente não havia mulher escritora. Até tinha, mas elas eram completamente ignoradas pela crítica. Literatura é coisa de homem, diziam os gênios oitocentistas. Eu fui uma exceção. E, embora tenha morrido antes mesmo de completar 25 anos de idade, eu fui uma escritora, reconhecida em vida. Sou uma mulher do interior. Nasci em Macaíba, em 1876. Minha cidade era o mais importante centro econômico e político do Rio Grande do Norte. Pude estudar num tradicional colégio católico do Recife. Tive de voltar para casa após ser diagnosticada com tuberculose. Segui estudando por conta própria e lendo tudo o que me caía nas mãos. Venci a resistência dos círculos literários masculinos. Passei a publicar meus poemas em vários jornais e revistas. Meu primeiro e único livro publicado em vida, Horto, mereceu até prefácio do mais consagrado poeta brasileiro da época, Olavo Bilac. Sou Alta de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Desce, meu pai. A noite baixou mansa. Nenhuma nuvem se vê mais no céu. Aninham-se aqui, no peito meu, onde chorando, a negra dor descansa. Disse Alta de Souza. Eu digo, sou Thaís Araújo, sou uma cidadã negra brasileira.
Acabamos de conhecer a vida de Alta de Souza. Agora, nós vamos conhecer a vida do criador da campanha de fraternidade de Alta de Souza, Sr. Ninfo de Paula Correia. O Sr. Ninfo nasceu no dia 19 de julho em Poconé, Mato Grosso do Sul. Em 43 mudou para Campo Grande, onde conheceu a Dona Maria do Carmo e em junho do mesmo ano se casaram. Em 44 ele passou a frequentar a mocidade do Centro Espírita Discípulo de Jesus, onde conheceu o Sr. Olite Castro, uma das pessoas que vai dar para ele as ideias da criação da campanha. Em junho de 52, ele muda para São Paulo e começa a frequentar a Federação Espírita de São Paulo. E em 3 de março de 1953, ele funda a campanha de fraternidade Alta de Souza. É importante que a gente observe aqui, o Sr. Ninfo tinha uma filha que tinha problemas de saúde e foi motivado por essa doença de saúde que trouxe o Sr. Ninfo a São Paulo. E quando o Sr. Ninfo chegou a São Paulo, que passou a frequentar a Federação Espírita, ele testemunhou as dificuldades dos dirigentes em atender as centenas dos necessitados que buscavam auxílio da Federação. Como não existia na época um serviço social organizado, os dirigentes da Federação Espírita faziam uma vaquinha de dinheiro entre eles e depois distribuíam aos necessitados. Mas o que acontecia? Aumentava cada vez mais o número de necessitados e o número de dirigentes era o mesmo. Então, cada vez a quantidade de dinheiro que eles ajudavam as pessoas eram cada vez mais insuficientes, né? Então, o que ocorreu? O Sr. Ninfo tinha tido uma experiência com o Sr. Olite Castro, um conhecimento da campanha, de uma campanha de fraternidade que era realizada, parece-me que em Pernambuco e no Recife. E esse trabalho que era realizado lá, serviu de ideia para o Ninfo trazer para São Paulo. Ele conversou com os dirigentes da federação, propondo a fundação de uma campanha de coleta de mantimentos que ajudaria a mitigar as dificuldades das famílias carentes que buscavam na federação o apoio. Houveram algumas dificuldades no início, até se chegar a um consenso, até que no dia 3 de março de 1953, 12 caravaneiros desceram a rua Teodoro Sampaio, hoje um grande centro comercial de São Paulo, fazendo a primeira campanha de fraternidade Alta de Souza. O trabalho se desenvolvia com naturalidade, mas a constatação de uma médium vidente do grupo, de que o espírito de uma moça acompanhava a campanha, carregando com ela vários espíritos desgrenhados, fez com que o Sr. Ninfo, preocupado com a situação, fosse a Minas Gerais pedir para o Chico Xavier instruções do plano espiritual. Aí o Dr. Bezerra de Menezes orientou que tudo estava em ordem na primeira consulta, e na segunda vez ele disse que aquela jovem que acompanhava o trabalho era Alta de Souza, um espírito amoroso que, pegando o exemplo dos caravaneiros encarnados, procurava ajudar esses irmãozinhos em dificuldade. O sucesso do trabalho realizado com as campanhas de fraternidade na época foi muito grande. E a mesma situação difícil que a federação passava em atender o pessoal que demandava na assistência social era comum a todos os centros espíritas na época. Eram muitos necessitados e poucas pessoas em condições de ajudar. E isso fez com que todos os centros espíritas, a maioria deles, viessem pedir a fundação de campanhas iguais para, da mesma forma, buscarem esses recursos. Então, como saída,
os centros espíritas iam à federação, participavam das campanhas, os que estavam perto de São Paulo, não tinham grandes dificuldades e podiam aprender a fazer a campanha normalmente. Mas os centros que estavam distantes não tinham como vir e as condições, as dificuldades de deslocamento na época eram muito grandes. Então as primeiras campanhas foram sendo fundadas e, como forma de solucionar esse problema da fundação das campanhas, foi criada a confraternização de campanhas de fraternidade Alta de Souza, onde o pessoal que já tinha montado suas campanhas aproveitava uma oportunidade para se confraternizar com as pessoas de outras regiões e se uniam. Então, o que ocorria? E o grupo que já estava fazendo as campanhas aqui, dar apoio e ensinar grupos de centros de outra região. Então, por exemplo, o pessoal ia para São José do Rio Preto, Votuporanga, Caçapava, todas as cidades da região que tinham interesse, todos os centros espíritas iam nesses encontros e aprendiam a fazer a campanha. E daí eles voltavam a São Paulo. Naquela época, como a dificuldade de transporte e acomodação era muito grande, a acomodação era feita na casa dos confrades, sem maiores despesas para o grupo. Mas o que ocorria depois? Depois de fundadas as campanhas, a dificuldade de relacionamento, de contato era muito grande. Naquela época, nós não tínhamos uma estrutura telefônica tão boa e eles tinham que se valer de contatos rápidos e mal feitos pelo telefone. Como saída para resolver esse problema, o Sr. Ninfo teve uma ideia. Aproveitando todos os seus conhecimentos de militar, ele organizou e criou o livro Regulamentos e Bases da Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Esse livrinho, ele é de uma magia muito grande. Ele tem todas as necessidades, a Diana está mostrando aqui para vocês. Ele tem todas as necessidades ali, todas as informações e da independência do gestor espírita tomar conta da sua própria campanha. E a partir daí as coisas ficaram mais fortes. E a campanha continuou crescendo e a procura continuou grande. E como esperar até o carnaval era uma espera difícil dos centros novos que queriam a fundação da campanha, se teve uma ideia de fazer, em vez de um encontro da Concafras, que era no carnaval, que demandava 4 dias, se propôs a fazer os encontros fraternos Alta de Souza, que seriam encontros mais curtos. O pessoal se reuniria aos sábados, discutiria, organizaria itinerários e na manhã de domingo faria a campanha de Fraternidade Alta de Souza, como é feito até hoje. E hoje já temos mais de 5.000 encontros fraternos que foram. É importante que a gente observe também que o Sr. Ninfo de Paula Correia, ele teve muito apoio dos seus confrades, dos seus amigos. Aqui na nossa região, na Penha, temos a figura do Sr. Manuel Torel Pessoa, um espírita batalhador que trabalhou muito em favor das nossas campanhas. O Sr. Manuel, aqui na Zona Leste de São Paulo, ele fez centenas e centenas de roteiros para várias casas espíritas. Para você ter uma ideia, a parte mais difícil da campanha é a organização desses setores, de forma que o trabalho não se repita, não se bata na mesma casa, 2 vezes no mesmo mês. E Sr. Manuel organizava todo esse trabalho para todas as casas espíritas, ficando para a direção da casa a responsabilidade de arrumar o pessoal para fazer a campanha e as pessoas para dirigirem. Sr. Manuel, espírito batalhador aqui, fundou também o nosso posto de assistência na Concafras de 1988 e foi o grande fundador da nossa campanha do quilo,
que veio atender a nossa casa num momento de dificuldade. Seu Manuel, no plano espiritual, receba o nosso carinho e o nosso agradecimento. Agora, em seguida, vamos entrar com o filme da vida do seu ninfo, para deixar essa aula menos maçante, tá bom, gente? Paulo, 3 de março de 1953. No bairro de Pinheiros, em frente ao cemitério do Araçá, saía a primeira campanha de fraternidade em direção à Rua Teodoro Sampaio. Foi idealizada por Ninfo de Paula Correia e contou com 12 caravaneiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Senti tão alegre, tão feliz, que eu até chorei de tanta alegria de ver que aquela luta que nós tivemos para iniciar a campanha foi favorecida também pelo plano espiritual. Foi uma coisa maravilhosa, muito linda. Por isso que nós iniciamos a campanha do partido de frente ao cemitério do Araçá, em direção à Avenida Teodoro Sampaio, levando aquela mensagem amiga, a primeira mensagem de sair distribuindo de porta em porta aqueles. Eu voltava até para ver o que estava acontecendo. Uma vez eu voltei para ver, via muita gente lendo, parando na porta da rua, lendo as mensagens. Não, foi para mim um motivo de muita alegria. Após vencidas as primeiras lutas, chegaram de Pedro Leopoldo, por intermédio de nosso muito querido Francisco Cândido Xavier, as primeiras orientações do alto destinadas ao trabalho. Nossos amigos, sempre que necessário, devem reunir-se em prece, porquanto através da oração e pelos instrumentos medianímicos de nossas tarefas, a nossa própria irmãzinha Alta de Souza fornecer-lhes-á, em nome de Jesus, as inspirações necessárias à solução dos problemas naturais de nossa luta e à continuidade das nossas tarefas. Jesus nos abençoe. Bezerra. E na campanha ela foi vista inúmeras vezes, né? No começo, então, porque o seguinte, que o prédio onde funcionava a campanha era um prédio que tinha uma escadaria muito grande, prédio antigo, né? E descia lá embaixo no salão aberto. E nesse salão aberto que nós fazíamos o preparo da campanha. Então, muitas vezes, ela foi vista descendo aquela escada com 2, 3 espíritos ainda sofredores, né, que vinham e integravam-se no seio da campanha. Por isso que nós ficamos com segurança de que realmente a campanha beneficiava não só os encarnados que trabalhavam, como também muitos desencarnados. Alta de Souza nasceu em Macaíba, pequena cidade do Rio Grande do Norte, a 12 de setembro de 1876. A sua existência na Terra foi assinalada por sofrimentos acerbos. Muito cedo, conheceu a orfandade. E ainda menina, assistiu à morte de um irmão querido vitimado pelas chamas. Estudou no Colégio São Vicente de Paulo, em Recife. Aos 14 anos, manifestaram-se os primeiros sintomas da tuberculose, que foi a causa de sua morte, a 7 de fevereiro de 1901, em Natal. Era vista lendo para as crianças pobres, para humildes mulheres do povo ou velhos escravos. Escreveu um único volume de poesias, Horto, publicado em 1900, pouco antes de sua morte, com prefácio de Olavo Bilac. Dr. Elias Barbosa relatou na obra No Mundo de Chico Xavier o primeiro encontro de Alta de Souza com o médium. Eu estava em oração certa noite, quando se aproximou de mim o espírito de uma jovem irradiando intensa luz. Pediu papel e lápis e escreveu o soneto a que me referi, Senhora da Amargura. Chorou tanto ao escrevê-lo que eu também comecei a chorar de emoção, sem saber, naquele momento, se meus olhos eram os dela ou se os dela eram os meus. Mais tarde, soube por nosso caro Emmanuel que se tratava de Alta de Souza, a admirável poetisa do Rio Grande do Norte.
Depois de termos visto já a biografia de Alta de Souza, do seu Ninfo, do seu Manuel, vamos entrar agora nos objetivos da campanha de fraternidade Alta de Souza. Quais seriam eles? Levar a boa nova do Evangelho do Cristo, usar os alimentos que a gente arrecada nas campanhas para assistência social, para ajudar as famílias mais carentes dos lugares onde a gente está. O trabalho que a gente faz também incentiva a reforma íntima, a caridade nos lares, porque dá oportunidade dos moradores de ajudar o próximo da forma que ele consegue, da forma mais fácil para ele, né? Que a gente vai passar e vai recolher o alimento. E também, muito importante, é formar novos caravaneiros para nos ajudar nas campanhas. E incentivar os jovens e as crianças também a participar e andarem sempre pelo caminho do bem. Vamos agora à metodologia do trabalho, que é feita em 3 etapas. A primeira etapa é a reunião de preparação, é a parte mais importante do trabalho, porque é o momento onde o caravaneiro entra em sintonia com o plano espiritual, recebendo as energias necessárias para o bom desempenho no trabalho. Por isso, é muito importante que todos os horários sejam cumpridos. Normalmente são gastos cerca de 30 minutos para a realização. A segunda etapa, a realização do trabalho na rua. Roteiros definidos, coordenadores de frente e de fundo preparados. O deslocamento é realizado ao local programado para a visita aos lares. A terceira etapa é a arrumação do material, avaliação e prece final. Quando for distribuição, no retorno à casa espírita, todo o material utilizado deve ser guardado e verificado se houve doações. Quando for arrecadação, deverá ser feita a separação dos itens, verificação dos prazos de validade, elaboração de relatórios dos itens arrecadados para assistência social. Em seguida, a avaliação final e prece. Para a realização da campanha de fraternidade Alta de Souza, são necessários materiais de trabalho. Temos o material de preparação interna, que será comentado daqui a pouco, e o material que é usado nas ruas. Primeiro, uma mensagem espírita. Essa mensagem tem que ter sempre com uma fundamentação espírita, uma mensagem muito bem escolhida, para que ajude a convencer os lares na destinação de algum recurso para o nosso trabalho. Em seguida, a carta pedido. Na carta pedido, a Casa Espírita explica que o trabalho está sendo realizado sob o patrocínio dela e que esses recursos todos serão destinados para assistência social. Junto com a carta, acompanham 2 saquinhos descartáveis de papel de 2 quilos que são usados para a acomodação dos mantimentos quando são doados em espécie. Temos um talão de recibo oficial da Casa Espírita quando a doação for em dinheiro, para que fique bem clara a ligação do trabalho com a própria casa. No nosso caso específico, a nossa casa, além da pasta que é usada para a acomodação das mensagens e do talão de recibo, usamos também um crachá de identificação com o emblema da nossa Casa Espírita, para que a comunidade possa verificar a seriedade e a ligação do trabalho que está sendo realizado. No nosso caso ainda, usamos aventais que são padronizados pela casa e todo o grupo identificado dá uma maior validade ao trabalho que está sendo realizado. Bom, já falamos do material, agora nós vamos tratar da campanha propriamente dita, né? Embora normalmente nos encontros fraternos, o fim da aula, dessa aula de campanha que é dada, é feita uma campanha na região, num modo diferente, mas seria feito. Só que hoje, em função da pandemia, não haverá isso, então eu vou comentar a forma como é feita a preparação para ficar mais fácil. Bom, primeiro, na reunião de preparação,
é lido um texto do Evangelho. A leitura do texto do Evangelho, ela ajuda no conhecimento doutrinário de todo o grupo de caravaneiros que está trabalhando e ajuda na sintonia espiritual desses caravaneiros. É muito importante que essa leitura seja comentada, dando oportunidades daqueles que estão chegando na doutrina espírita para irem tendo conhecimento dos valores do nosso querido Evangelho. Em seguida, é lido uma página das bases e regulamentos da campanha de fraternidade Alta de Souza. A função das bases e regulamentos é mostrar para o próprio caravaneiro a seriedade do trabalho, que se ele agir, trabalhar de forma séria, os moradores da região respeitarão o trabalho. Se agirem de forma insensata, com brincadeiras, conversas fúteis, o trabalho ele não é aceito pela comunidade. Após a leitura dos regulamentos e bases, é lida uma poesia de Alta de Souza. Em seguida, um dos colegas do grupo faz a prece e aí o grupo já está preparado. Aí todos juntos se reúnem de mãos dadas, cantam o hino Alegria Cristã, que é o hino, o nosso querido hino da Alta de Souza, da campanha Alta de Souza. Terminada o hino, é distribuído o material de trabalho para os caravaneiros e é feito o deslocamento. Em alguns casos, quando a campanha é na proximidade, o deslocamento era feito a pé, em outros casos, com outros meios de transporte, automóveis, perua, etc. O trabalho da campanha ele é feito em duas etapas distintas. A primeira etapa é feita a entrega do saquinho e da carta pedido nos lares. Então, o caravaneiro aborda os moradores dizendo: nós somos caravaneiros da campanha de fraternidade Alta de Souza, da Casa Espírita Bem, estamos aqui pedindo para essa família nos ajudar com os recursos que ela dispor, alimento, roupas usadas, que serão destinados à assistência social. Voltaremos a semana que vem, caso a família possa nos ajudar, estaremos recolhendo na próxima semana tudo aquilo que o seu coração nos dispuser a doar. Na semana seguinte, é realizada a arrecadação. O itinerário é o mesmo e não existe necessidade do mesmo caravaneiro bater na mesma casa que ele fez a distribuição. Não, isso é feito aleatoriamente. E é até melhor porque, determinado caso, se a pessoa às vezes não entendeu bem, se o colega não soube se expressar de forma clara, um outro colega talvez consiga melhores resultados. Então essa troca de caravaneiros até entre a distribuição e a arrecadação acaba até fortalecendo o trabalho. Bom, gente, como vocês puderam observar, o que precisa para fazer uma campanha? Precisamos de pessoas dedicadas, interessadas, material organizado,
atenção e respeito, e a Casa Espírita já tem uma ferramenta para poder trabalhar em favor da sua assistência social. O trabalho deu resultados positivos no Brasil e agora atravessa as fronteiras. Já está em mais de 20 países a nossa querida campanha. Então, para ilustrar tudo isso, toda essa nossa fala, toda a nossa conversa, agora nós vamos passar um videozinho da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que é realizada nos Estados Unidos. Benjamin Franklin Spiritual Society. We stopped by last week and asked for food donations. Excellent. Thank you. You're welcome. You're welcome. Good luck. Bless you. Have a great day. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Massachusetts. Você gostou da campanha? Gostou muito. Very good. O que você gostou mais da campanha? A comunidade, a felicidade. What would you like to say to our Brazilian friends that do this in Brazil as well? It's really good for the soul and the spirit. Eu sou caravaneiro. Vaneiro. De Alta de Souza. Oh my God. De Alta de Souza. Agradecemos a companhia de vocês que nos acompanharam no desenvolvimento desse curso de campanha de Fraternidade Alta de Souza e aproveitamos a oportunidade para convidá-los a vir trabalhar conosco aqui na Casa Espírita de Meimei. Temos campanhas todos os domingos às 9h30 da manhã na sala de campanha. E temos campanhas também no primeiro e segundo sábado de cada mês na nossa unidade José Bacelar em Itaquá, também às 9h30 da manhã. E temos campanha na sede, na Penha,
Na Penha as campanhas são realizadas tanto no sábado como no domingo, e o horário também é o mesmo, 9h30 da manhã. E um trabalho rápido, normalmente meio-dia, no máximo meio-dia e meio, meio-dia e 15, todos estão liberados para voltarem para os seus lares. Agradecemos a atenção de vocês e, quando se fala de Alta de Souza, é necessário que se termine com uma poesia. E a minha amiga Adriana é quem vai declamar essa poesia para nós. Fica à vontade, Adriana. Poesia de Alta de Souza. Vem e ajuda. Repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados, náufragos sem porto. Tristes, rogando a paz de nova aurora. Levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Obrigada. Obrigado.